Fala galera, hoje é dia de DC vs Marvel Série 2. É uma história da DC e da Marvel, escrita por Ron Marz e desenhada por Jackson Guice no ano de 1997. Crossover é uma coisa que vende muito quadrinho, e depois da imensa interação entre Marvel e DC em 1996, um ano depois, as duas editoras resolveram repetir a dose. Marvel vs DC, DC vs Marvel, o conflito do século foi o início, e agora DC vs Marvel é a continuação. Novos conflitos e novas interações decorrentes do primeiro encontro e decorrentes também do universo amálgama. Por isso, para entender essa história aqui, é necessário que você conheça a primeira história. Eu já fiz vídeo do conflito do século e já falei sobre o universo amálgama, então eu vou deixar vários links aqui na descrição. Assiste esses vídeos primeiro e depois continua esse daqui. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e dá uma passada na loja panodevela.com.br para ver os meus quadros e itens exclusivos aqui do canal. E aproveita para usar o cupom NerdAllStar5 para 5% de desconto. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa praticamente um ano depois do fim do primeiro crossover, e agora Axel Asher, o Acesso, vive a sua vida tranquilamente com a sua namorada Ming. O problema acontece quando ele a encontra no restaurante dos pais da garota e de repente Axel começa a ter algumas dores de cabeça e a sentir alguns distúrbios, relembrando do caos que passou quando os universos se uniram. O Acesso tem livre passagem entre os dois mundos, tanto para o universo Marvel quanto para o universo DC, e ele é o guardião dessa passagem. Ele sabe que alguém de uma realidade não poderia ficar muito tempo perdido na outra, ou talvez os mundos começariam a se mesclar outra vez. E isso desperta ainda mais a sua atenção quando ele tem uma visão de que o Venom foi transportado para o outro mundo, mais precisamente para Metrópolis. O Acesso sai daquele restaurante e vê algo que lhe chama a atenção. O prédio bem em frente tem um símbolo esquisito, mas por enquanto ele ignora isso. O que mais o preocupa é a presença do Venom naquele lugar. A criatura começa a atacar Metrópolis sem saber onde realmente está. Então Superman aparece para combatê-lo, iniciando um grande combate. O Acesso tenta ajudá-lo, mas o Superman nunca chegou a conhecê-lo, então não sabe quem é aquele. O que Axel faz então é salvar uma garota chamada Caitlin Fitzgerald, que foi pega ali no ataque do Venom. E logo em sequência, o Acesso parte até o universo Marvel atrás de alguém que possa ajudar na luta, e traz um herói acostumado com o Venom, o Homem-Aranha. Superman e Homem-Aranha se encontram, inclusive o Superman comenta que o uniforme dele tá um pouco diferente do que era da última vez. E é porque nessa época o herói voltou a ser o real Peter Parker mesmo. Confusões da saga do clone. Assim, com a sua experiência em enfrentar o vilão e sabendo da fraqueza do Venom ao som, o Aranha dá a dica ao Acesso para buscar uma arma supersônica no laboratório de Reed Richards. Passando por um portal rapidamente, ele volta e usando a arma, eles conseguem derrotar o Venom, resolvendo esse problema. O Acesso leva o Homem-Aranha com um Venom inconsciente de volta ao seu mundo, pensando que aquilo tinha sido um caso isolado, e que a sua primeira missão como guardião dos mundos foi um sucesso, esperando que tudo fique bem, e que isso seja o fim. Mas ao mesmo tempo, o Doutor Estranho sentia que isso era apenas o começo. Um tempo depois, enquanto passeava com a sua namorada Ming, Axel é interrompido pela jovem Jubileu, inclusive deixando Ming desconfiada daquilo, fazendo ela ir embora dali e deixando seu namorado para trás. Acontece que Jubileu queria muito ver o Robin mais uma vez e pede para que Axel a leve até ele, prometendo que o ajudaria a explicar a situação para Ming depois. Relutante, Axel acaba aceitando, e como acesso, abre um portal onde leva a jovem ao encontro de Tim Drake. O Robin tá pelos prédios de Gotham, sozinho, numa noite chuvosa.
O acesso diz então para que a jovem se apresse. Ela não pode ficar muito tempo ali ou uma catástrofe poderia acontecer. E para deixá-los a sós, ele se esconde da chuva numa cobertura próxima dali. O problema é que o Duas Caras andava por aquele lugar e ao vê-lo sozinho, nocauteia o acesso e parte atrás do Robin e da Jubileu, duas crianças sozinhas ali na chuva, frente a um dos maiores criminosos de Gotham. Os jovens conseguem fugir e atrair o Duas Caras para um lugar onde, usando a mesma técnica de disfarce que o Robin usou na Jubileu na história anterior, eles nocauteiam o vilão, bem a tempo do acesso retomar a consciência e ver o que aconteceu. Mas o problema não era esse. O problema é que logo em seguida o Escorpião surge, um vilão do universo Marvel ali em Gotham. Só que para isso, o Batman aparece e o assunto fica um pouco mais sério. Com um batarangue e alguns golpes, o Homem-Morcego vence o vilão, mas o acesso fica preocupado em ver que mais um ser do outro mundo tinha surgido ali. O problema é que ele não sabe o porquê isso vem acontecendo, então pede ajuda ao Batman, que aceita acompanhá-lo. O acesso volta ao universo Marvel levando a Jubileu e acompanhado do Batman. Primeiro, ele leva a garota de volta para a Mansão Xavier, e quando volta, começa a explicar ao Batman sobre o universo Amálgama, sobre como ele foi criado, porque as pessoas não lembram da existência disso. Os únicos que sabiam que o Amálgama aconteceu era ele e o Doutor Mistério, a mescla entre Doutor Estranho e Senhor Destino. E ele não queria que o Amálgama fosse separado, tanto que mandou buscar o acesso e levá-lo à sua torre naquele período. Com isso, o acesso lembra de um símbolo nessa torre, o mesmo símbolo que ele viu naquele prédio na frente do restaurante dos pais de Ming no começo da história. Então o melhor lugar para investigar esses ocorridos seria lá, no Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho. O Batman e o acesso surgem, deixando o Doutor Estranho sem entender nada. E mesmo o acesso sentindo uma anomalia nele, o Mago Supremo não lembra desse universo amálgama. Nesse instante, os X-Men aparecem ali, levados pela Jubileu. Os mutantes querem proteger o Doutor Estranho, enquanto o Batman diz que ele pode ser a causa dessas anomalias pelos mundos. E mesmo a Jean Grey sondando o Doutor Estranho telepaticamente e não encontrando nada, o Batman ainda desconfia. Isso gera um caos entre os heróis, e o Batman consegue se esquivar enquanto o acesso vai buscar ajuda e traz a Liga da Justiça. Claro que isso gera um conflito pior ainda, agora entre X-Men e a Liga. Só que enquanto isso, o Doutor Estranho sentia um conflito interno. Ele sente uma anomalia dentro de si e diz que o acesso estava certo. Do lado de fora, Ming, a namorada do acesso, vê aquela confusão desde o restaurante dos seus pais e o acesso vai tirá-la dali, mas sem conseguir dar muitas explicações do que realmente está acontecendo, ela parte frustrada, basicamente acabando com o seu relacionamento. Só que dentro do Sanctum Sanctorum, algo terrível acontecia além dos combates entre os heróis. O Doutor Estranho estava sendo consumido por uma energia. E nesse instante surge o Doutor Mistério, o Mago Supremo, protetor e ser mais poderoso do universo Amálgama. O Doutor Mistério estava escondido no subconsciente do Doutor Estranho, por isso o acesso sentia uma anomalia nele. Mas por não ser parte daquele universo, a Jean Grey não conseguiu senti-lo na sua mente. E ele tá ali agora para trazer de volta o universo Amálgama, para fundir os mundos de novo. E é isso que ele começa a fazer. O Doutor Mistério começa pelo Sanctum Sanctorum e inicia a fusão entre os heróis. Tempestade e Mulher Maravilha se mesclam, criando a Amazona mais uma vez. Liga da Justiça e X-Men acabam sendo unidos. E todo o Amálgama vai ressurgindo. O acesso tenta impedir isso, mas com os heróis já ao seu comando, o Doutor Mistério prende Axel e o envia para o mesmo lugar que enviou o Doutor Estranho, para uma dimensão alternativa.
O Doutor Mistério prendeu a forma astral do Doutor Estranho e o transporta entre dimensões para evitar que ele seja solto. Mas ele não ousou matá-lo porque o Doutor Estranho, queira ou não, é parte do Doutor Mistério. Por isso, o acesso abre um portal daquela dimensão de volta ao Sanctum Sanctorum, levando a forma astral do Doutor Estranho que já surge atacando. O Doutor Mistério só queria trazer o seu universo de volta. Mas isso custaria a existência de outros 2 universos, por isso ele deveria ser impedido. Então o Doutor Estranho incorpora no Doutor Mistério e de dentro para fora o força a acabar com essa mescla. Só que mais que isso, o Doutor Estranho usa a sua magia para recriar todo o universo amálgama, só que dessa vez contido. O Doutor Mistério vai viver. E vai ter todo o seu universo de volta, mas numa espécie de recriação contida, num universo de bolso. Para eles, vai ser como se fosse um universo normal, assim como o universo da Marvel e da DC continuarão existindo sem serem afetados. Esse universo vai ficar aos cuidados do Acesso, o guardião pela passagem entre universos, e agora responsável por ter conseguido salvar os 2 mundos do amálgama. Os heróis então agradecem e se desculpam pelo conflito que tiveram. Assim, Liga da Justiça e X-Men se tornam amigos. O Acesso leva todos de volta para seus devidos mundos. E finalmente, tudo volta ao normal. Até mesmo com Axel tentando ter uma vida comum. E sem o seu relacionamento com Ming, ele lembra de uma garota muito bonita que se interessou por ele. A Caitlin, a garota que ele salvou do Venom no começo da história. Assim, ele tem um momento de tranquilidade, mas talvez esse sentimento de paz não dure para sempre. E é desse jeito que termina a história. A mensagem que o primeiro crossover quis passar, de união entre as editoras, era muito mais interessante, mas essa série 2, em questão de qualidade e desenvolvimento do seu roteiro, é muito melhor. A HQ aborda a inexperiência do Acesso e como ele precisa ir se superando para se tornar esse personagem que deve ser um guardião, e aos poucos ele vai se tornando alguém muito interessante. O roteiro e a narrativa também são muito melhores. As lutas têm mais desenvolvimento. As motivações do conflito aqui fazem mais sentido e até mesmo a motivação do vilão é genuína. Não é uma história maravilhosa, algo épico, grandioso, nem nada do tipo, mas é uma HQ que diverte. A partir dessa recriação do universo amálgama, foi quando a Marvel e a DC se juntaram mais uma vez para lançar publicações com esse selo. 6 histórias publicadas pela Marvel e 6 pela DC, fechando o pacote das 24 edições totais. A série 2 do crossover, originalmente chamada All Access, batizada no Brasil de DC vs Marvel Série 2, é uma sequência que subiu o nível da sua antecessora, mas os crossovers não pararam por aqui. Existe ainda uma sequência, a parte 3, mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.